Fala galera, Minuto em Cristo, Igor aqui mais uma vez. Tô aqui com um cara brabo, Fernandinho, caminha lá comigo também na Lagoinha Niterói. Vou deixar aí que ele se apresente. Fala aí, rapaziada. Meu nome é Fernando, como o Igor falou, meu vulgozinho, né? Fernandinho, muitos me conhecem como Fernandinho, né? E como falou, sou da Lagoinha, faço parte também do time do Next. Sou líder de GC ali de um GC no centro de Niterói. E para quem quiser conhecer, para quem quiser aparecer lá, só vai. Brabo, brabo aí, já deixou até o convite dele. Você que é de Nikit aí, ó, só coloca o cara que ele é brabo mesmo, é uma das nossas referências lá, novinho, voando. E maior alegria tu tá aqui comigo, mano. Você é um moleque aí que você sabe que eu gosto demais de tu. É uma aliança que a gente tem formado, né? E a gente tem crescido um com o outro, mano. E eu conheço um pouco da sua história e queria que você contasse, cara, um pouco do seu testemunho, a sua caminhada cristã, o que você tem vivido, como que foi isso, como que começou. Show, show. Então, cara, uma coisa que eu não tenho, eu queria ter muito, era o dom do testemunho, tá ligado? Aquelas pessoas que... Acho que é até bom, tá ligado? Aquelas pessoas que injetam alma, tá ligado? Injetam a alma no testemunho. Uhum. Quando você vai ver o testemunho da pessoa é a A, mas a pessoa já tá no B, C, D. Já tá injetando várias coisas. Eu não tenho esse dom, mas acredito que o meu testemunho possa, querendo ou não, edificar uma pessoa, edificar alguém que vai assistir. Cara, eu cresci, né? Nasci em São Gonçalo, cresci ali na comunidade da Lodial. Lodial, que é ali no Boaçu, é lá pra dentro do Boaçu. É um lugar que já foi mais perigoso, hoje tá tranquilo, hoje vamos dizer que tá paz. E cresci lá, cresci com meus avós, só que eu cresci num contexto onde a minha mãe teve que sair de casa, né, para buscar trabalho, buscar emprego, buscar a vida dela, né? E ela foi buscar isso em Niterói, só que enquanto ela buscava, ela deixava eu com a minha avó, e eu cresci ali num contexto muito religioso, muito legalista, sabe? Uhum. Minha avó, ela foi de uma assembleia, só que não nada contra a assembleia, não que todas são legalistas, mas a minha avó, no caso, foi. Minha avó, meu avô. Então eu cresci num contexto onde eu tive, como posso dizer, ódio de cristão. Eu sempre tive um certo ódio, assim, de ser aprisionado, de ter que seguir certas regras. Então eu cresci nesse contexto, cresci também aprisionado socialmente. A minha avó, o que ela poderia fazer para me deixar preso dentro de casa, ela fez. Uma proteção religiosa, né, mano? Tipo, ficar dentro de um casulo, né? Então, você acabou se rebelando, não pelo cristianismo, mas sim pela religião, pelas doutrinas. Exatamente. E também pelo contexto das coisas que ela passou, sabe? Ela passou basicamente por um assassinato do filho dela, sabe? Lá por meados do ano 90, 98, por ali. O meu tio, ele foi teoricamente buscado, sabe? Buscado assim, tipo, a polícia invadiu, buscou ele, e depois teve nada contra, né? Alguma coisa, autoridades e tal. Mas aconteceu assim, essa é a história. Ele foi encontrado o corpo dele lá na Praia das Pedrinhas, mano. Tá ligado? E a minha família toda tive meio que foi de sangue, parece que se envolver com alguma coisa relacionada a droga, tráfico. Então a minha avó cresceu sabendo que eu poderia também, pela questão onde a gente mora e tal. Aí a minha avó me aprisionou por causa disso, socialmente falando. Por mais que eu cresci na favela, irmão, eu não tenho raiz daquela favela, sabe? Você não deixou ser influenciado pela cultura do local. Sim, exatamente. Aí, tipo, dá pra usar aquela exegese Daniel com... Não dá. Daniel com a Babilônia, não dá. No caso, eu não tive liberdade. Eu queria muito ter liberdade, ter brincado com a rapaziada, ter conhecido as pessoas dali. Só que a minha avó nunca deixou. Eu lembro até hoje, cara. Eu lembro que eu pedi uma bike pra minha mãe. Minha mãe, tipo assim, eu só via minha mãe no final de semana. Tipo, minha mãe, pra compensar, eu acho, assim, a falta que ela fazia, ela meio que me dava as coisas, sabe? Tipo, eu fui ganhar minha primeira chuteira, nunca joguei bola, nunca pude usar. Aí eu lembro até hoje que eu ganhei um skate, cara. Eu ganhei um skate, minha avó surtou.
surtou falando que eu poderia me machucar, falando que eu só poderia andar de skate na rua, né? Lógico. Aí a minha avó simplesmente jogou o skate no terraço do vizinho, mano. Mano, eu lembro que naquele dia eu caí em choro por causa desse aprisionamento social, né? E por ter medo também de eu me envolver e tal. E por um lado foi bom, que eu realmente não me envolvia. Mas por outro lado eu criei um certo ódio ali dessa doutrina religiosa. E aí, até hoje eu meio que colho isso, sabe? Eu meio que eu vejo certas questões aprisionadas, eu sou muito introspectivo, tá ligado? Eu sou um cara que toda hora, se eu tiver quieto, é certo de eu estar examinando como eu tô agindo, o que eu tô falando. Até nesse momento, irmão. Nesse momento eu tô me examinando. Será gerou ao longo do tempo uma série de crenças dentro de você, né? Crenças limitantes e tudo mais. E... Insegurança. Insegurança. Sim. Eu lembro que você trocou essa ideia comigo, mas, cara, pelo que você era um tempo atrás e o que você é hoje, você tem evoluído muito, constantemente. Né? Acredito que... Acredito não. É pra liberdade que Jesus nos libertou. E você vive essa liberdade. E nele você vai se conhecendo, você vai, né, ficando cada vez mais extrovertido. E é isso, vai, continua falando aí. Até que... Aí, vamos lá. Aí chegou a época onde eu meio que me rebelei, tá ligado? Eu já era meio revoltadinho, cresci sendo revoltado, cresci sendo apaixonado pela cultura do rap nacional, sabe? E não que a cultura seja em si uma cultura revoltada, mas potencializou, sabe, dentro de mim uma certa revolta contra dogmas, contra ser aprisionado e tal. Aí chegou um tempo, irmão, que eu planejei sair de casa, tá ligado? Planejei ir morar com minha mãe morava ali em Pendotiba. Eu já tinha tudo arquitetado e tal. Só que pra eu meio que morar com minha mãe, eu teria que ter algo, vamos dizer assim, dramático dentro da minha família. Não que já não tivesse. Minha avó era extremamente dramática nessa questão de aprisionamento e tal. Aí o que aconteceu? Aí eu planejei, mano, lembro até hoje, de falar que um dia ela me ameaçou com uma faca, tá ligado? Pra eu não... Tranquilo. Pra eu poder, em nome de Jesus, sair e tal, sair como se eu não fosse culpado de nada, como se eu não tivesse tratado mal a minha avó. Diversas vezes tratei também, isso eu reconheço até hoje. Aí deu certo isso, tá ligado? Aí morei com minha mãe. Aí quando eu morei com minha mãe, eu vi o mundo, conheci o mundo, sabe? Só de vista, né, no caso, nos primeiros dias. Eu pensei, como é que eu vou ter amigos aqui em Niterói, tá ligado? Mano, eu lembro que meu padrasto tinha falado de um GC. GC na época era do Nextim, mano. Aí eu falei, mano, vou brotar lá, tá ligado? Acho que, pô, se tem um lugar que eu possa ser aceito, vai ser no meio dessa rapaziada aí. Eu já conheci um pouco a Lagoinha, cheguei aí na Lagoinha uma vez e tal, eu vi que era uma igreja muito aberta, tipo, inclusiva, né? Não era uma igreja exclusiva, tipo, eu via que não tinha nem denominação, né? Acho que até hoje não tem em cima denominação, acho que é Igreja Lagoinha Niterói. Acredito que isso seja estratégico ou não, mas é uma boa estratégia, sabe? Porque eu vi e falei, mano, duvido que você tratado mal num ambiente, ainda mais com adolescente, sabe? No Nextim. Aí cheguei, fui de cara, mano. Eu lembro que eu tinha procurado vários G6. Tinha falado com vários líderes do Pendotiba, líderes do Ingá. Eu fui no de cara aí do nada. Eu pensei que seria mais cheio, com mais playboyzinho e tal. Só que eu cheguei assim no GC sabendo que eu poderia criar um personagem meu. Tá ligado? Então, o Fernando, aprisionado, então, não existia naquela época, tá ligado? Porque eu mentia. Então eu inventava algo para que eu possa manipular as pessoas, para as pessoas possam me ver como o rebelde, como o doidão, como o maconheiro. Pô, direto, irmão. Cheguei lá com esse personagem. E, pô, pegou. A rapaziada abraçou, tá ligado? Ninguém se afastou. Na verdade, muitos acharam até maneiro, mano. Isso que é bizarro. Muitos acharam maneiro. E ali eu vi que eu tava formando um grupinho. Até então, eu ia pra Lagoinha. Eu tô, acho que 3 anos na Lagoinha. 3 anos na Lagoinha. Acho que nesses 2 anos que eu realmente tive uma conversão.
Realmente eu tive uma metanoia, realmente eu tive uma transformação, sabe? Realmente eu quis receber a graça de Deus e quis ser transformado, sabe? Porque nesse um ano que eu estive, né, nada contra o Nextim, nada contra o Ministério de Jovens, de adolescente, né? Na verdade, eu queria muito ter frutificado lá, mano. Quando eu vejo que eu poderia ter frutificado antes, sabe? Ainda mais o tempo que eu tinha hoje, pô, trabalho com entrega, tá ligado? 8 horas, aí tenho que estudar, ou tenho que fazer outra coisa, ou tenho que correr atrás de sair do proletariado, né? Que é um dos meus desejos, assim, né? Pessoais. Aí tem toda essa correria, irmão, eu imagino o tempo que eu tinha vago quando adolescente, pô. O que eu poderia frutificar no Nextim. Então, eu me arrependo muito, 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 muito. Mas graças a Deus, Deus toca. Sim, as coisas acontecem no tempo certo, né, mano? Você tá frutificando agora, líder de grupo de crescimento, né? O GC, sempre alguém que passa aqui fala sobre isso, que são nossas células lá da Lagoinha. Exatamente. É uma igreja muito grande, então a gente procura se conectar através desses grupos de crescimento que estão espalhados pelo estado do Rio de Janeiro todo. Então, é importante, né, fazer parte. Eu também fui transformado no GC, também vivi algo muito semelhante a você. Eu até fui assim com o pé atrás na época, achava que, pô, será que eles vão me curtir pelo meu jeito e tal? Rola todos esses pensamentos, né? E graças a Deus, né, ele vai nos transformando e a gente frutifica no tempo certo, irmão. E o que Deus está fazendo através lá da sua vida, do grupo de crescimento que você está inserido, é incrível. E aí a conversão veio, né? Hoje você está vivendo algo que eu acredito que há 2 anos atrás, se falasse para você, Fernando, daqui a um tempo você vai ser líder de GC. E essa passagem pelo ministério de adolescente foi importante, cara. Foi ali que você recebeu maturidade. E a gente precisa entender isso, porque hoje tem muitos adolescentes que já querem viver algo que não é no tempo para eles viverem. Verdade. E também tem o outro lado, né? Muitos adultos ainda vivendo ou querendo viver o que os adolescentes têm que viver. Então a gente precisa entender, né? Discernir o tempo e a estação de nossas vidas, né? Isso é muito importante. Perfeito. Aí, como eu falei, aí teve o processo da conversão. Eu lembro que minha conversão, mano, foi feita em um momento onde eu não cheguei ao estado de depressão, mas cheguei ao estado, irmão, de uma tristeza, onde eu fiquei 2 meses trancado, tá ligado? Dentro do quarto. Só comia, bebia, fazia, né, o prático, mas eu não sentia mais vontade, tá ligado? De sair do meu quarto, não tinha mais vontade de viver. Pelo motivo de sentir vergonha da minha vida, sabe, mano? Eu tinha chegado aos 18 anos. Aí, com 18 anos, tá ligado? Tendo que conviver ainda com um ambiente de estudo, porque eu tinha desistido, né? Eu tinha desistido do estudo. Aí eu vi o peso que aquilo traz, eu vi o peso de condenação também da minha família. Eu vivia muito condenado, sabe, mano? Eu lembro que também eu tive certos relatos, sabe? Tive pessoas que se decepcionaram comigo, pessoas que tiveram uma certa... Mano, uma extrema decepção real, sabe? Por conhecer esse lado maligno antigo meu, sabe? E, cara, eu lembro que eu pegava, eu dormia e sonhava com isso. Eu tinha pesadelos com isso, tipo, a pessoa me condenando. Então eu vivia ali trancado nesse ambiente. Eu lembro que alguns amigos meus, íntimos, me chamaram, vamos pra Lagoinha, cara. Vamos tentar de novo, vamos ter um recomeço. Aí eu lembro que eu fui no culto do Renan Belas, mano. Foi uma terça, tipo, muito aleatório, tá ligado? Aí eu fui e não foi nada espetacular, foi nada extraordinário. Sempre quando tem uma conversão é algo extraordinário. Alguém que botou a mão na sua cabeça, alguém que orou por você, profetizou, você chorou. Comigo não teve isso, não. Comigo foi mais... Cara, acho que foi ainda na parte do apelo. Cristo foi no apelo. Não sei se a pregação foi em cima disso, não lembro muito bem. Mas lembro que no apelo ele falou, se Jesus está voltando e você está preocupado com outras coisas, com outras opiniões, sabe? Com pessoas te condenando. Jesus está voltando e você está preocupado em casar. Aí eu lembro disso. Aí isso ficou na minha memória. Eu fiquei, real, mano. É isso que está acontecendo comigo, sabe? E ali eu falei, amém. Agora eu vou viver. Eu lembro que eu cheguei em casa, na minha sala, mano. Contei isso até pra rapaziada que eu lidero e tal. Eu cheguei em casa e falei, aquelas orações perigosas, aquelas orações que a gente faz. Deus, envia uma tempestade maior do que foi a antiga. Tá ligado? Tipo, me prova. Tá ligado? Me prova, me mostra, sabe?
que eu seja aprovado pelo seu fogo, sabe? Que eu seja aprovado pelas tempestades, que por mais que a tempestade venha, sabe? Eu permaneça fiel ao quem você é, fiel ao que você está fazendo. E aí aconteceu, eu orei, pá, acabou. E só que em seguida eu via que tinha certas coisas que precisavam ser renovadas em mim, na parte prática, sabe? Eu não conseguia ver um homem de Deus, como um homem de Deus se porta indo pra praia. Será que um homem de Deus não fica olhando para as mulheres? Será que... O que acontece? Sabe? Como é que um homem de Deus anda? Como é que um homem de Deus fala? E aí eu procurei o GC. Eu lembro que estava inaugurando o GC do Matheus Morgan. Acho que ele vai até ter... né? Vai ser líder do Next, né? Lá na Zona Sul. Ele passou por aqui. E passou por aqui também, né? Foi brabo. Aí, ali eu acompanhei, mano. Ali eu segui. Falei, mano, conta comigo pra tudo, tá ligado? Me joga trabalho. E foi maneiro que isso teve uma recompensa, sabe? Quando realmente acontece em Jeremias, se não me engano, que Deus fala que me busque, que eu irei te galardoar. Galardoar, recompensar, né? Eu realmente tive uma recompensa pela busca de Deus. Pois, cara, com um processo de 9 meses de conversão, simplesmente Morgan me enviou para São Gonçalo, sabe, para liderar o GC. Que hoje meu GC é no centro, porque em Neves não teve como permanecer. Amém. Processo, sim, houve a transição. Estações, Aí, com 9 meses, cara, eu lembro que eu fiquei de cara, fiquei tipo, mano, não faz sentido nenhum, saca? Aí eu continuei, né, fui recompensado com isso, sabe? Não que eu sempre quis, mas eu não fui surpreendido. Você se fez disponível para viver essas coisas, né? Você Exatamente. se fez disponível para viver pro Senhor e reconheceu, né? E é grato por isso. E a gente tem que ser fiel, né? Sim. Nas coisas pequenas, que para mim isso já é algo muito grande para se viver. A gente hoje está numa das igrejas que é uma referência não só no Brasil, mas no mundo, né, mano? A gente tem que se sentir grato por isso. Exatamente. E é um privilégio fazer parte desse trabalho, né, dessa obra, do corpo, estar cooperando com Jesus através de um grupo de crescimento. Exatamente. Eu entendo isso que você está falando, pô. Aí aconteceu assim, acho que basicamente poderia, como falei, injetar mais alma, o testemunho ficar mais impactante. Só que eu acredito que esse é o básico, sim. Não é, mãe, mano, tem que ser simples, né? Sim. Com certeza várias pessoas aí estão se identificando com tudo que você tá falando. Sim, e é o que você, cara, fala e vive, é sobre ter uma fé radical. Exatamente. Sabe qual é? E quando você chegou pra mim e falou isso, né? Cara, eu gosto de falar sobre o radicalismo da fé e tal. Eu fiquei até pensando, mano, é isso. Porque, assim, você vai até poder falar melhor o que você pensa sobre isso. Mas da mesma maneira que nós fomos, né, radicais para o mundo, para o cristianismo também temos que ser radicais. Exatamente. Até porque Jesus ele foi radical com a gente, né? Sim. Por exemplo, se você for pautar em cima da escritura, deixa eu abrir aqui rapidinho. Beleza. Aí tu pega, vamos lá. Chegaram então a Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho, mas eles se calaram. Porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Aí você pega, né, 2 versículos simples, 3 no caso. Aí você nota que Jesus fica incomodado ao ponto de querer saber o que eles estavam discutindo, né? O que vocês estão discutindo, sabe? O que está acontecendo? E por que isso? Porque Jesus se importa, sabe? Jesus se importa que no ambiente, o que o ambiente estava criando essa divisão, sabe? Aí você vê, se você continuar, os discípulos eles ficam calados, tipo, com vergonha de falar. E você entende o porquê disso. Tipo, esse versículo, essa passagem, ela é pós a passagem onde Jesus chama eles de geração incrédula e perversa por não ter curado um menino. Não sei se ele estava endemoniado ou enfermo. Não sei qual dos dois. Mas ele chega ao ponto, Jesus chega ao ponto de falar geração incrédula e perversa, sabe? Porque ainda estou com vocês. Aí você vê,
Eu entendo porque os discípulos estavam com medo de falar ali no momento a discussão que eles estavam tendo. Por isso eles calaram ali naquele momento, mas porque é o mínimo que se espera é uma repreensão de Jesus, sabe? Jesus que quando Pedro chega à parte com eles, sabe? Pedro chega à parte de Jesus e fala sobre Jesus não se crucificar, sobre Jesus realmente ser o rei. Jesus chega em Pedro e fala que ele é Satanás, sabe? É lógico que uma coisa que eu aprendi com o tempo é que até Jesus falando Satanás, meio que parecendo que está ofendendo Pedro, é de uma forma santa, sabe? Tem homens que conseguem, posso dizer, falar de uma forma dramática, sabe? Drástica, assim, de uma forma santa, sabe? Você não se ofende na hora. E ele fala por amor também, né? Porque ele entende que é necessário a correção. E Jesus não fala assim com qualquer um. Ele falava assim com os discípulos. Você vê que com os discípulos, Jesus ele era mais, vamos dizer assim, rigoroso. Ele exortava mesmo, mas sempre com amor. Porque existe uma grande diferença entre discípulo e seguidor. Sim. Seguidor, mano, você fala qualquer coisinha e já fica frustrado. Até nos dias de hoje, já quer sair da igreja. Ah, meu líder falou assim comigo. Sim. Então a gente tem que ter até maturidade para saber ainda quem já está pronto para receber uma exortação, mas com amor, né? E o discípulo está sempre pronto. Por isso que a gente, inclusive, tem que amar ser corrigido, ser exortado por nossos líderes, porque isso traz amadurecimento, a gente cresce de forma saudável. Isso é verdade. Mas continue construindo. Que acho que, só complementando o que você falou, acho que é por medo, né? Do que a palavra exortação tem, né? Exortação, na verdade, é estímulo, né? Você estimula a pessoa a viver, sabe? Muitas vezes parece que é uma repreensão, não. A gente está estimulando para que você deixe isso, para que você viva. Acredito que com Pedro foi a mesma coisa, né? É lógico que Pedro estava mexendo ali no plano da salvação, sabe? Porque Jesus Cristo, ele não estava sendo surpreendido em ser entregue, sabe? Jesus queria se entregar, sabe? Tem uma parte que a gente usa meio errado, usa uma exegese errado, pelo menos ao meu ponto de vista, é quando Jesus está suando sangue, e ele fala, né? Se o Senhor pode me livrar, sabe? Se você for pesquisar, quando a pessoa sua sangue, ela já não consegue nem mais andar. Porque é um nível de estresse, um nível de pressão, irmão, que o cara não consegue mais andar, sabe? Então Jesus, naquele momento, ele está pedindo livramento porque talvez ele não vá para a cruz, sabe? Não é que ele não quer ir para a cruz, sabe? Tipo, Jesus, você consegue me livrar? Tipo, Deus, você consegue me... Não, Deus... Irmão, a escritura toda apontou para esse momento, a crucificação, né? Então, o que Pedro estava fazendo ali é mais ou menos querendo livrar Jesus do plano da salvação. Ali, por isso que chamou de Satanás, sabe? Ou seja, um Satanás em santidade, irmão. Uma coisa que eu quero aprender com Jesus um dia, quem sabe. Então, como eu falei, aí tem a questão da radicalidade, né, cristã. A gente tem muito medo, muitas vezes, de ser radical, sabe? Muitas vezes de demonstrar uma certa radicalidade por motivos do que as pessoas vão falar, sabe? Muitas vezes eu demonstrava um certo impacto de algo e as pessoas sempre falavam, porque tá no primeiro amor. Eu acho isso lamentável, sabe? A pessoa se diminuir na sua devoção com Deus com a desculpa do primeiro amor. Sabe? Até Bernardo fala que o primeiro amor, ele não é enfraquecido, ele é abandonado, né? Em Apocalipse fala sobre isso. E é isso, a radicalidade traz isso. Então, nos discípulos, você nota que os discípulos eles discutem entre si quem é o maior, sabe? E Jesus, em vez de ele chegar demonizando essa discussão, pois Jesus se incomodou, como eu falei. Jesus se incomoda com essa discussão. Em vez de Jesus chegar demonizando, não, cara. Sabe? Jesus chega, se assenta com eles, ou seja, se assenta no meio de um ambiente pecaminoso, só que Jesus não repreende, cara. Jesus não repreendeu em nenhum momento, se você for pegar. Ele não repreende, por quê? Eu acredito que é um dos maiores erros da gente como líder, sabe? Eu como líder também confesso, a gente em vez de tentar mudar a raiz, mudar a motivação, que encoraja uma pessoa, sabe? Que faz uma pessoa andar, que faz uma pessoa caminhar, em vez de a gente mudar a raiz, mudar a motivação, tentar
fazer de uma forma, sabe, humilde, uma forma mansa, na verdade a gente já chega demonizando a parada, sabe? A gente já chega demonizando algo. E você vê que Jesus, nesse momento, ele não repreende, cara. Na verdade, acredito que Jesus já esperava que isso acontecesse, sabe? Jesus já estava assim, mano, quando isso iria acontecer, sabe? Quando essa discussão iria acontecer? Por quê? Você vê Mateus 11, do 11 ao 12. Ó, em verdade, lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Então você nota que aquele que é nascido no reino dos céus, ou seja, nascido através da nova aliança, nascido através do impacto do caráter do reino dos céus, já é maior do que João Batista. Então, irmão, um motivo para você ser radical é porque você já é considerado por Deus, se você realmente é batizado pelo Espírito Santo, você já é considerado, pelo menos por Jesus Cristo nessa palavra, que você já deveria ser maior do que João Batista. Sim. Sabe? E isso sempre foi uma coisa que, de certa forma, me incomodou. Sabe? Eu, de certa forma, sempre honrei legados, sabe? Sempre honrei legados, mas nunca idolatrei legados, sabe? Sim. Sabe? No meu momento de secreto, eu sempre oro, cara, tipo, que eu seja o maior, sendo o último, sabe? Que não seja o apóstolo Paulo, que não seja o apóstolo Pedro, amém. Esses homens tiveram um impacto enorme, sabe? Eles escreveram nas escrituras e eu fico honrado de poder ler, sabe? De poder ser impactado com a palavra deles, mas eu não desejo ser menor que eles, sabe? Eu não desejo ser menor que eles. Eu não estou pedindo fama, não estou pedindo implantação de igreja. Estou pedindo devoção, sabe? Ter o aspecto da sua presença, ter como posso dizer, a mentalidade da sua presença tá aqui, sabe? De poder servir, de poder ser o último, de poder ser o que se mais se humilha, sabe? Eu nunca idolatrei assim, sabe? É lógico, eu aprendo. Aprendo muito com João Batista, com o apóstolo Paulo. Acho que o apóstolo Paulo tem um dos maiores impactos para mim, porque eu não gosto muito da leitura dinâmica. Tipo Atos, os evangelhos, tipo, não gosto muito no quesito comparado às cartas de Paulo. Porque as cartas de Paulo são doutrinárias, sabe? Não existe muita história, sabe? Tipo assim, eu tava andando, aconteceu aquilo, não. Já é ponto, sabe? A igreja... Ele vai direto ao ponto, né? Direto ao ponto. Aí chega, sede santos porque Deus é santo. Nem sei se é com ele. Mas, tipo, sede santos e irrepreensíveis, que é se eu não me engano, em Efésios. Nem lembro. Filipenses, Efésios. Então ele já chega no ponto, ele já chega rasgando. Sabe? Acredito que combine muito com uma característica, tipo assim, minha, uma mensagem minha própria, que pode ser também para você, em nome de Jesus. Mas aí Jesus chega, né? Se você for a continuação é desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus sofre violência e os que usam de força se apoderam dele. Então Jesus, ele não ficou chocado com essa discussão, mas na verdade essa discussão deveria ser até o dia de hoje, cara. Quem quer ser o maior? Eu lembro de uma frase de um homem de Deus, onde ele fala que é muito difícil você competir com o último. Tipo assim, chocou, sabe? Explodiu meu coração. Eu fiquei, meu Deus! Essa frase combinou muito com a mensagem que eu tô vivendo, sabe? Aquilo que eu desejo um dia... poder continuar compartilhando, sabe? Poder impactar pessoas que andam comigo com essa mensagem de que é muito difícil, irmão, você competir com o último. Sabe? Você sempre vai querer ser o melhor na sua empresa, você sempre vai querer ser o melhor na sua área profissional, na área que você não há nada de ruim nisso, né? Não. Desde que você esteja querendo ser o melhor por algo maior, né? Por ser uma referência que aponta para alguém. A gente tem escutado isso. E isso é bom, porque isso acaba influenciando outras pessoas, né? Com o mesmo propósito e tal, com caráter. Então, querer ser o maior, sem passar por cima de ninguém, né? Sem se corromper. Isso é bom, cara. Isso Deus se alegra com isso. Ele deseja que a gente queira, né? Ser o melhor, ser o maior e trazer pessoas que queiram também ser, e influenciar pessoas que queiram ser até mesmo melhor que a gente, maior que a gente, né? Mas eu entendo esse contexto de querer ser o maior, mas ao mesmo tempo de ser o menor no reino dos céus. Aí, como você falou, né?
E que Deus sempre faz algo com um plano para o povo dele, sabe? Tipo, com José no Egito, ele teve o sonho onde ele seria o sol maior e as pessoas se dobrariam a ele, mas não dobrariam ele no quesito de idolatria. Dobraria porque realmente ele seria o comandante, mas ele seria o comandante que serviria o povo, porque tem um coração de servo, sabe? Tipo, com Salomão também. Com Salomão, Deus chega fazendo uma pergunta para Salomão e Salomão vai e responde que eu tenho a sabedoria para reinar, para governar para você, para o seu povo. Então Salomão em nenhum momento ele pega o povo para ele. Então por isso que Salomão também é abençoado, como complementando o que você falou. Aí continuando, né? Você nota que a radicalidade, Jesus ele preza por isso. Só que sempre fica um questionamento, por que isso não tem acontecido nos dias de hoje, sabe? Por que essa discussão tem diminuído? Por que as pessoas não têm se colocado como útil? Sabe? Por que as pessoas não têm tido essa dúvida? Será que as pessoas estão sendo discípulas realmente de Cristo? Ou assentar, sabe? Tipo assim, sentar na cadeira, assistir um culto, postar uns stories. É muito maneiro, isso é essencial. Não tem nada de errado nisso, não dá pra demonizar. Sabe? A rede social acho que é a área de maior relevância, né? Alcance. Isso. Missional, né? No quesito missionário e tal. E nada disso, eu não demonizo isso. Eu uso o Instagram, sabe? Compartilho, faço as minhas idiotices normais. Só que a questão é, por que não está acontecendo essa discussão? Essas discussões são raras, sabe? Se eu te perguntar quantas vezes alguém já discutiu isso com você, sabe? Agora, o que acontece? O que acontece é que muitas vezes a gente não está tendo um coração de discípulo, sabe? O discípulo quer ser o maior, cara. O discípulo, ele quer ser o maior. Jesus não demoniza isso por quê? Porque ele só muda a motivação. Ele chega, se assenta e fala, não vou demonizar isso. Só que a ótica é outra. Quer ser o maior? Então seja o último. Quer ser o maior? Sirva a todos. Porque ser o último também é fácil, é ridículo de fácil, com uma motivação errada. Agora, não sei se você já foi em um mercado com a sua mãe. Aí a sua mãe vai e compra as paradas, tipo, fica aqui que eu vou ali. Aí você deixa todo mundo passar na sua frente. Aquele sentimento de angústia, aquele sentimento de, meu Deus, o que está acontecendo? Cara, é muito humilhante ser o último, porque você deixa as pessoas passarem na sua frente, sabe? Você fica naquela questão, eu poderia, muitas vezes, tá ministrando, tá orando, tá pregando, sabe? Eu me sinto preparado, me sinto com autoridade para isso. Mas por que não está acontecendo comigo? Por que aquilo não está acontecendo? Mano, porque você tem que deixar as pessoas passarem, sabe, à sua frente. Porque ser o último ainda é fácil, com a motivação errada. Então, eu acredito que isso seja o real coração de um discípulo, sabe? Querer a radicalidade, sabe? Querer, não dizer ser mais que o outro, mas querer ser mais devoto do que o outro. Sabe, é uma das orações que eu oro no secreto, que eu tenha a mesma devoção que há em Cristo Jesus, sabe? Porque o Espírito de Cristo, uma parte da Trindade, quer dizer, a Trindade, porque a Trindade em quesito não é dividida, é um Deus trino, né? O Espírito Santo habita em mim, cara, sabe? Então eu não posso me contemplar com mediocridade, sabe? Não se contempla a mediocridade, sabe? Não se contempla o que é medíocre, pois acho que em 1 Coríntios, 2 Coríntios fala, quem contempla a face de Deus é transformado de glória em glória. Então, se você é transformado de glória em glória, você está contemplando a face de Deus. Agora, se não está acontecendo essa transformação, é porque você está contemplando outra coisa. Sabe? Então, eu acredito que isso é uma radicalidade saudável, sabe? Tipo, não deixar o culto ser mais um culto. Sim. Participar do culto, sabe? Ser o culto, né? E tá ali mesmo cultuando a Deus e tal, se alimentando e ser uma extensão do corpo. Exatamente. Continuar sendo igreja, sair dali e estar sensível ao que o Espírito Santo quer fazer. Porque a gente tem que entender, quando a gente entende que a gente é corpo, o que o Espírito Santo ministrou no meu coração nessa noite, talvez não ministrou no coração de alguém. Será que veio algum visitante que vai estar lá no ponto de ônibus quando eu estiver indo embora e eu posso continuar sendo a extensão do culto de hoje? Exatamente. Posso continuar conversando, pregando. A gente vê isso em Atos, cara. Quando o Filipe, né, ele prega, ele explica a palavra a um eunuco, que foi a Jerusalém, mas não entendia as escrituras. Então, é só um exemplo.
será que a gente está disponível realmente para segunda-feira ser o corpo, ser a extensão da igreja, Exatamente. na terça, na quarta, na quinta, na sexta? E aí sim a gente vai viver essa radicalidade cristã. Sim. A gente não vai ter vergonha do evangelho, porque aquele que se envergonha do evangelho é necessário que nasça de novo. Sim. Essa é a verdade. Então, a gente tem que estar todo o tempo disponível. Você falou que você foi no primeiro culto do Renan Belas, né? Foi onde você aceitou Jesus, acredito. E tem uma frase dele, cara, que assim, eu nunca mais esqueci. Que é uma oração que a gente tem que fazer todos os dias, uma prece, um pedido. Que é: Deus, quem o Senhor para quem que o Senhor quer que eu seja usado hoje? É algo assim que ele fala. Deus, para quem o Senhor vai me direcionar hoje, né? Porque a gente clama muito por direções para outras coisas, né? Para que pessoas falem conosco, para que pessoas liberem palavras, para que a gente seja encontrado. Isso é muito bom. Eu faço essa oração. Mas também, será que também estamos disponíveis, né? Para que a gente seja usado, para que a gente seja instrumento, né? Para que a gente peça a Deus para nos usar e tal. Então, isso realmente é uma radicalidade cristã, né, irmão? Exatamente. Como você falou, também é o nosso momento de devoção, nosso momento onde a gente está fazendo uma oração, sabe? São orações perigosas, né, cara? Essa oração sobre eu não quero ser menor que o apóstolo Paulo, sabe? Eu quero ser maior que o apóstolo Paulo, sendo ainda mais último, sabe, do que foi o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo realmente sofreu, irmão, algo que é lógico que a gente nunca deve romantizar. Acredito que o evangelho não deva, em nenhum momento ele nunca deve ser romantizado, sabe? Ter esse aspecto do romantismo, sabe? Ah, que coisa linda, que coisa fofa, sabe? Tipo, ser um mártir. Ser um mártir é uma coisa linda, ser um mártir é uma coisa fofa. Não é, cara, sabe? É realmente, irmão, irmão, faca na garganta, Sim, mano. Isso acontece de verdade, sabe? E continua acontecendo até hoje, né? Nós estamos distantes demais de uma realidade como essa. A gente não é perseguido aqui no Brasil, a gente vive o evangelho muito suave ainda para o que certos países vivem, para o que aconteceu ao longo dos anos em outros locais. Mas vai chegar esse tempo, irmão, e só os radicais estarão aí preparados para morrer como mártir. Exatamente. E eu creio que nós morreremos como mártires, né? Como mártires, se vier a acontecer uma grande perseguição no Brasil, mano. E não estamos distantes disso, porque o retorno de Jesus está próximo, mano. Sim. Cada vez mais perto, mais perseguição vai acontecer, né? Eu acredito até que a igreja, como posso dizer, a instituição, né? Igreja de placas, vou dizer assim, vai acabar. Existem países que não pode ter igreja. As igrejas que eu digo, né, prédios e tal, porque igreja, mano, isso aqui agora é igreja. Sim, né? Nossos G6 são igrejas. Nossos encontros em casas, isso é igreja. Então, cara, que a gente esteja preparado, que a gente continue sendo radical, que a gente continue queimando por Jesus com esse amor de pregar a palavra, o evangelho. Exatamente. E a gente vai avançando, alcançando vidas, e as pessoas vão entendendo isso. É como você falou, né? Igreja, né? Não é sobre a gente ir para o lugar. A igreja é o que a gente está se tornando, é o que a gente é em família, sabe? Tipo, o contexto da igreja primitiva, como você falou, eles não convidavam, né, a pessoa para ir para um prédio. Eles, tipo assim, não existia isso. Eles já sabiam, isso é uma igreja. Pessoas andando, é uma igreja. Né? Então, nesse contexto, como eu falei da radicalidade, terminando aqui rapidinho, suave, breve, você nota que o discípulo ele precisa ter esse coração de não se conformar, sabe? Romanos 12 vai falar isso, né? Não se conforme com o padrão deste mundo, que possa, em nome de Jesus, sabe? Você que está vendo aí, não se conforme com esse padrão, não se conforme com o padrão estabelecido também sobre ser o último, sabe? Queira sempre ser o último, queira sempre servir, sabe? Servir quem está do seu lado, não por status, nome, sabe? Que você tem um serviço, cara, de escravo de Cristo, sabe? Isso. Uma escravidão onde você é tão liberto que você escolhe ser escravo, sabe? Sim. Então, basicamente isso. Bravo. Show. Um escravo faz a vontade do seu dono, né? E nós somos escravos porque nós
queremos e gostamos. É um privilégio ser escravos de Cristo. E nós somos libertos, né? Existe a liberdade nele, é a única liberdade. E, mano, para concluir, você trouxe um livro aí para indicar pra galera. Quero que você fale um pouco sobre esse livro. Mostre aqui, ó, para essa câmera aqui. Estica aí o braço para chegar mais perto. 1000 anos com Jesus de... Aí dá o Rômulo aí, ó, que ele vai colocar pertinho. Bryce Wergen. Fala aí um pouco sobre esse livro. O inglês não é muito bom, não. Esse livro vai falar sobre o milênio, basicamente. O milênio que tem muita discussão, tem várias coisas acontecendo, mas ele também foca no reino messiânico, né? No reino que está vindo. Acredito que também... Eu comprei esse livro com... É um combo com mais 2 livros, né? Que é a Escatologia Essencial, que também é muito bom. Brabo. Sabe, é um livro que ele dilui muito bem, sabe? Dilui muito bem coisas simples, sabe? Não fica aquela dificuldade. A gente muitas vezes tem medo, né? Do retorno de Jesus, né? E ele é muito simples, muito objetivo. Muito simples, muito objetivo. Eu gosto de livro assim, objetivo, né? E tem Sinai a Sião, que eu considero o livro que treina a nossa joelologia, sabe? Tipo, a teologia do joelho, sabe? A teologia que a gente não olha para o aspecto de Cristo voltando morno, sabe? Mais quente, sabe? Testando nosso joelho, a nossa devoção. E recomendo esse combo, não sei se esse combo ainda tá rodando, mas recomendo esses 3 livros, pois vieram nesse combo, né? E é basicamente isso. Brabo, mano. Vou deixar aqui na descrição o nome do livro que você trouxe pra galera, junto com seu Instagram, pra quem quiser te seguir lá, continuar te acompanhando. Cara, esse papo foi demais. Confesso, gente, eu tô aqui, ó, hoje, trabalhei firme, mas essa palavra aqui, esse bate-papo aqui, ó, veio pra trazer um refrigério, né? Foi bom demais estar contigo, mano. E continue fluindo, continue avançando, continue com o seu radicalismo, vai para dentro. Deus tem muito para fazer na tua vida, sabe? Através de você. Eu reconheço, mano, Deus na sua vida. Reconheço essa unção que está sobre você. E flui, mano. É uma honra ter você como amigo. Pra mim também. Rapaziada, segue o Igor. Acho que se você está acompanhando isso aqui já deve seguir, né? Pelo amor de Deus. Acredito que esse é o 6º vídeo, né? Já no 5º, 7º, 8º, alguma coisa. Segue ele, acompanha ele. Tenho certeza que ele é um irmão que Cristo me deu. Amém. Cristo realmente me deu uma aliança. E é isso aí. Valeu, galera. Se você gostou desse papo, pega esse link aí, ó, compartilha com alguém. Não deixe de curtir esse vídeo que vai ajudar muito. Se inscreva no canal e dele, por ele e para ele são todas as coisas. Valeu. Amém.